Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Crypto Club Live Session. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês hoje. Quando o Bitcoin estava 90 mil, vocês com certeza estavam achando que iria subir para 120. Quando ele caiu para 85, todos devem ter pensado, é oportunidade agora de compra. E aos 79, pensaram que era uma correção saudável. Agora, se ele chegar aos 54 mil, você viraria investidor de longo prazo pela tecnologia? Hoje eu vou te mostrar como o mercado manipula sua emoção, enquanto o dinheiro inteligente, o famoso smart money, faz exatamente o oposto. E se você quer aprender a separar narrativa de oportunidade, fica aqui até o final, que hoje ainda tem trade da semana, pessoal. É isso aí. Vamos lá, vamos agora direto aqui para ver o que está acontecendo nas notícias do Twitter, né? Existe uma coisa que ninguém está falando até o presente momento. O on-chain não mede só moedas, ele mede comportamento. A 90k, trades começaram a suar. A 85, bulls defenderam a estrutura do mercado. A 79, a correção saudável. E 54, agora é longo prazo. Percebe o padrão? Não é o preço que muda, é o discurso. O mercado não quebra estrutura só no gráfico, ele quebra a convicção. Mas enquanto a maioria entra em negação, o que o dinheiro inteligente está fazendo, pessoal, nesse exato momento? É o que vamos saber aqui agora. 372 mil bitcoins por mês indo para as carteiras de acumulação. Em setembro de 2024, eram 10 mil, pessoal. Olha o pulo que deu. Isso não é só exchanges, não são só mineradores, não são bots, são carteiras com histórico longo, sem saída, com múltiplas entradas, as convictions wallets. Enquanto o Twitter está brigando, essas carteiras estão comprando. Preço corrige, pessoal, a convicção aumenta. E se isso está mudando a sua perspectiva, já deixa seu like aqui agora. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse tipo de leitura para quem quer entender o jogo e não só reagir a ele. Mas vamos continuar. Tem aqui Ethereum, que caminha para o seu 6º mês consecutivo de queda. 11 dos últimos 14 meses do Ethereum foram fechados em vermelho. Isso é histórico, pessoal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é fraqueza estrutural ou redistribuição silenciosa? Underperformance não significa morte. Às vezes significa rotação. Essa semana vai testar exatamente isso para mim. Essa semana, falando da semana, né? Que não é uma semana qualquer. Amanhã a gente tem a FM, o FONC, né? As minutas do FONC. Quinta-feira a gente tem Jobless Claim. Sexta-feira a gente tem Core PCE, GPD, PMI e a Suprema Corte também, que vai falar sobre tarifas. Isso aqui, pessoal, é gasolina para volatilidade. E quando tem mercado mais sentimento frágil, o mercado varre liquidez geral. Mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode deixar de passar. O Fed vai injetar amanhã 16 bilhões de dólares. Liquidez não aparece na manchete, ela aparece no preço e só depois, claro. E liquidez resolve muita coisa, mas não resolve emoção. E agora vamos cair para o que a gente vai se interessar, né? Emoção, liquidation, heatmap. Vamos cair aqui agora para a liquidação das últimas 24 horas, né? São mais de 212 milhões de dólares liquidados já na cripto, nesse exato momento, dos quais Long vem ganhando mais um dia consecutivo, 126 milhões de dólares liquidados em longs e 76 milhões de dólares liquidados em shorts. Vamos dar uma olhada aqui nas zonas, né? Vamos esquecer um pouco o Twitter e vamos esquecer um pouco a narrativa e vamos focar no que os dados estão dando para a gente, tá? A gente tem uma faixa muito grande aqui entre os 66 até os 66,257 até 66,648. Seria interessante que o Bitcoin não perdesse esse preço para ele continuar galgando um pouco mais acima. Mas enfim, a gente tem essa faixa aqui embaixo, nós temos essa grande faixa que já está começando a se acumular, criando um imã, né, o preço. Entre 68 e 269, a gente já sabia desde cedo que isso aqui era uma grande zona de resistência. E a última zona aqui em cima, certo? A 69, entre 69 mil a 69.665. Enfim, nós temos essas duas zonas, do qual a gente está vendo aqui, ó, grandes volumes aqui, né? Grandes barras de volume. Então, são zonas no qual o mercado
nessa semana, dada todas essas notícias que estão acontecendo, pode ir lá buscar, fazendo aquela modalidade que a gente já conhece do Pac-Man, né? Indo destruir liquidez em cima e embaixo, tá? Vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui rapidinho, de 4 horas, tá? Eu não vou nem entrar no diário para vocês, porque a gente já sabe o que está acontecendo, está caindo, a gente está em bear market, tá? Só que no bear market a gente tem esse momento de lateralidade que é um momento interessante para a gente fazer dinheiro, entendeu? E aí que eu entro. Enfim, então vamos dar uma olhada nesse exato momento aqui no gráfico das 4 horas, no qual dá uma ideia para a gente do que é que vai acontecer nas próximas 72 horas, né? O preço do Bitcoin é bem lateral, a gente entrou nesse long aqui mais cedo, não consegui completar, eu pensei que ele ia chegar nesse ponto aqui entre as linhas 786 e 618 de Fibonacci, mas ele não conseguiu chegar entre 72 e 73. Ficou aqui, consegui fazer parciais nesse ponto e nesse ponto, muito bom. E desci no short, mas no final das contas acabei saindo nesse ponto aqui, certo? O mercado para mim estava muito confuso, eu achei que ele poderia tentar galgar preços mais para cima, voltar para esse ponto aqui 0,618 de Fibonacci, era o meu ponto de saída para depois ele cair de verdade, mas enfim, eu decidi que não seria o momento, peguei um ganho de 30%, uma posição bem razoável, e já completei meus 2 trades da semana aí, e agora tô entendendo, tá bem simples para mim, viu, pessoal? Eu vou lhe ser sincero, o gráfico tá muito simples, e eu tenho duas possibilidades, né? O plano 1 e o plano 2. O plano 1, o cenário 1, vamos dizer assim, é o preço começar a ter uma reação, tentar subir e chegar nesse ponto aqui, ou talvez até nesse ponto mais para cima. Por que esses dois pontos aqui são interessantes? Eu vou explicar o porquê. Porque nesse ponto aqui, para mim, seria mais interessante entrar um short. Porque ele já acabou de liquidar, ele liquidou essa zona aqui, tá? Tenho certeza que aqui e aqui em cima são duas zonas de order block. Eu vou até colocar o Smart Concept aqui. Olha aqui. Não preciso nem mais olhar, né? Quase acertei essa segunda aqui. Mas enfim, são zonas nas quais a gente tem muita liquidez, muita ordem de compra quando tá azul e de venda quando tá vermelho. Mas tirando aqui, o Smart Money eu não gosto de usar muito. Eu gosto de entender realmente o que está acontecendo com o gráfico, sem precisar ficar dependendo de muitas ferramentas. Enfim, a gente tem a opção A, ao cenário 1, né? É o cenário no qual ele vai tirar essa liquidez daqui de cima, dependendo de como ele tire, né? Significa se ele vir com uma certa força, uma verticalidade, certo? Para mim, ele quebrando esse ponto de resistência aqui, eu compraria ele no reteste, entendeu? Quando ele voltasse, dependendo como ele voltasse, sem volume, tem outros fatores, para um possível, né? Para uma possível alta, para até tentar order blocks mais altos aqui. De qualquer forma, esse é o cenário 1. É um cenário bullish, né? É um cenário bullish, qual o preço chegar até talvez 84 mil. E o cenário bearish, que é o que eu estou enxergando, vai demorar um pouquinho, o preço vai ficar lateralizando aqui, vai ter uma explosão no qual ele vai tirar ou essa liquidez, a primeira liquidez, ou até a segunda liquidez, mas daqui ele vai rejeitar forte, vai dando possibilidade para a gente de comprar nesse ponto aqui de confirmação, de vender, desculpa, nesse ponto de confirmação, e aí o preço vai derreter. Então vamos lá. Cenário bearish tá em azul, tá? Desculpa que eu tô com minha internet, tá horrível esses últimos dias. Esse é o preço de morar de vez em quando no interior, pacato. E voltando, e o cenário bullish, no qual o preço vai dar uma continuidade na alta, talvez chegando a 84, 86, outrora grande suporte, hoje
resistência, né? Mas enfim, então o que é que significa, pessoal? Operação turbo, tá? Não espere que o Bitcoin vai chegar a 128 mil. Eu não acredito que agora seja o momento de comprar, né? De investir em Bitcoin e guardar na carteira. Olha aí o sentimento aí, essa fotinha que eu deixei para vocês aí, mas com o sentimento do Fear and Greed. Tirar aqui e colocar outra. Deixar essa foto aqui para vocês depois darem um pause e olhar quais são as possíveis, quais são os trades da semana. Então é isso que eu estou enxergando. Enquanto alguns estão gritando bear market, outros estão gritando bull market, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz e o que eu estou tentando apresentar para vocês aqui nesse canal, que é ler o gráfico, tá? Notícia cria narrativa, liquidez cria movimento e quem entende isso, pessoal, sobrevive. Se você quer atravessar esse mercado com estratégia, se inscreve aqui, porque aqui não tem torcida, tem leitura. Nos vemos na próxima, pessoal. Respira aí um pouco e é isso aí, até amanhã.